Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Vamos falar hoje sobre como os sonhos acontecem, se realizam. Por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Uma das minhas principais observações aí em relação ao aspecto financeiro, das dificuldades das pessoas, é elas definirem seus sonhos. Por quê? Elas têm medo que aconteçam. Acreditem se quiser. E aí, o que eu quero trazer para vocês, eu já fiz alguns outros vídeos aqui falando sobre sonhos, tem aqui no canal, como que você se planejar para que ele aconteça, o que você precisa. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência real, prática, de como um dos meus sonhos se realizou. E eu quero trazer para você um pouquinho além, de como esses sonhos, quando a gente idealiza, ele tem um formato, uma visão. E a realização dele não necessariamente é da mesma forma. Mas quando a gente coloca aquela ação, quando a gente determina que quer algo, né, que a gente sente ali, é isso que eu quero, que eu almejo, ele acontece de uma forma assim inimaginável. Então, vamos às imagens. Isso que é muito importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo observar aí? Eu já tinha manias, né? Então, de definir sonhos, de definir propósitos, de ver o quanto eu tinha, quanto que eu poderia realizar, fazer e traçar metas, datas, objetivos. Então, isso eu já tenho lá desde trás. Então, eu fuçando aqui as minhas informações. Eu localizei aqui as minhas metas que eu tinha começado a definir em 2010. Por que 2010? Em 2009, eu tinha acabado de realizar um sonho que parecia também enorme para minha realidade na época, que era de comprar um carro. Então, em 2009, em julho de 2009, eu comprei meu carro à vista. Então, eu desembolsei aí cerca de R$ 30.000, né, 29.900, para adquirir esse carro, meu Palio, e fiquei com ele, inclusive, até 2016. Então, anote e observe aí 2016 que a gente tem aqui, mostrando casa 2016. Olha que interessante. Observe essa informação, que vai nos ajudar bastante. Então, em 2009, eu zerei, raspei todo o saldo que eu tinha na minha conta para pagar o carro à vista. Em 2009 ainda, eu realizei um outro sonho. Eu fui em setembro para a Bahia, conhecer Salvador, conhecer as praias, conhecer as ilhas. Então, também em paralelo, eu realizei esse sonho com a minha mãe, com o meu padrasto. Então, foi um momento de muitas realizações nessa época. Em 2010, eu estava, então, retomando a minha poupança, retomando as minhas metas. Então, a minha meta em 2010 estava baixa de R$ 1.000, porque ainda tinha alguns gastos com o carro, né? Seguro, combustível, então eu estava me realinhando ali para poder voltar o meu hábito de poupar. Então, em 2010, eu defini que eu queria ter R$ 1.000 até o final do ano. Então, eu sempre traço isso, quanto eu quero chegar naquele ano, quanto eu quero e já coloco também estimativas para os próximos anos. Como que eu faço isso? Montando um orçamento. O meu orçamento eu já defino quanto que eu vou ganhar, quanto que eu espero gastar e o quanto que eu vou reter, poupar. Então, isso é muito importante. Eu traço uma meta e, na verdade, eu traço, além dessa meta, o que de verdade eu quero. Então, por exemplo, aqui em 2011, eu tracei que eu tinha que guardar R$ 21.000, mas, na verdade, eu queria 25, porque os meus sonhos eram mais ambiciosos, mais audaciosos. Então, se eu conseguisse mais, melhor ainda.
Em 2010, eu coloquei R$ 1.000, porque eu estava retomando, não coloquei um eu quero, e consegui chegar no final do ano com 3.500. Então, eu superei a minha estimativa aí, o meu propósito. E aí eu tracei o que eu queria com esse recurso. Então, não adianta só a gente ter o dinheiro, mas não saber o que a gente vai fazer com ele. Então, é importante eu determinar, sim, o montante, quanto e quando, mas para quê? Então, eu tracei que eu queria fazer um mestrado em 2013, 2015, e coloquei aqui que poderia ser na FECAP ou na USP, e que em 2016 eu queria ter uma casa própria, né? Eu queria ter essa questão de mudar lá do meu bairro, de ter uma outra realidade. Então, eu comecei a traçar alguns objetivos. Um dos outros objetivos que eu também tracei aqui foi a minha aposentadoria, mas a gente vai falar disso no próximo vídeo. Então, me cobrem aí sobre a aposentadoria. Tudo bem até aqui? Então, 2010, 2011, 2012, 2013. Aqui ainda, eu não tinha ido para o Canadá. Eu fui para o Canadá em 2013, quando em 2012 eu verifiquei que eu já tinha um recurso suficiente que eu poderia fazer essa realização. Então, na próxima tela aqui, eu vou trazer para você o sonho deixa eu apagar aqui, da casa. Olha que incrível que eu quero trazer para vocês. O poder de traçar metas, o poder de desenvolver sonhos, o poder de definir horizontes, tempo, prazo, mesmo que não aconteça naquele momento. Então, lembra que eu tinha definido que em 2016 eu queria ter uma casa. Só que, para minha realidade, para o meu ganho naquela época, em 2010, eu ganhava bruto cerca de R$ 2.300. Ficava na minha mão, mais ou menos, 1.700, 1.800. Eu poupava já para a Previdência em 2010, né, por meio da Previdência, um fundo de pensão da empresa, então já retinha ali 5% do meu ganho. E os descontos, né, de INSS, imposto de renda, fazia com que eu ficasse com isso. Então, lá atrás, eu defini que eu queria, sim, minha casa e quanto que eu deveria guardar por mês para ter o valor da entrada. Olha que interessante. Eu não estava, naquele momento, almejando o todo. Porque se eu almejasse o todo, não ia ser em 2016, para a minha realidade na época. Mas eu defini o quanto que eu teria que guardar por mês, o quanto que eu teria após esses meses, quando que eu queria, então, lá, 2016, com 30 anos, quando que eu iria começar, quando que eu iria terminar, e quanto tempo isso iria demorar. Tudo bem? E quanto mais ou menos eu teria ali de valor para dar essa entrada. E, além disso, eu comecei a traçar que meios eu iria utilizar para fazer esses investimentos, essa aplicação. Na época, poupança, títulos públicos e CDB, que era o que eu estava começando a me familiarizar na prática. E o valor mensal que eu iria definir. O que eu quero trazer para vocês aqui? Olha a data de término. Outubro de 16. Em outubro de 16, eu estava em outra realidade totalmente diferente de quando eu idealizei essa realidade. Quando eu desenhei isso, eu estava num trabalho. Em outubro de 16, eu já tinha mudado de trabalho pela segunda vez. Em 2016, eu já tinha ido para o Canadá. Em 2016, eu já tinha descoberto outros propósitos de vida, que lá em 2010 eu não fazia ideia alguma, mas eu sei que eu já buscava.
alguma coisa que me preenchesse, que me trouxesse sentido de vida. Então, quando foi em 2016, exatamente no começo do ano, eu queria mudar, eu queria sair daquela minha realidade. Eu comecei a pensar e buscar um local para eu mudar e morar de aluguel. Então, ainda eu pesquisava, olhava e não queria pagar aqueles juros absurdos de um financiamento. Então, não, prefiro guardar mais recurso para comprar a casa de uma outra forma, sem ser por meio do financiamento e ficar zerado. Então, já tive a experiência de ficar sem recursos, né, e começar do zero, e eu não queria mais. E naquela época, 2016, eu já estava com outros pensamentos, com outro amadurecimento em relação a dinheiro, em relação a sonhos, em relação à aposentadoria, independência financeira. E quando foi exatamente dia 10 de outubro, olha que incrível, eu peguei as chaves aqui do prédio, da casa onde eu estou hoje, essa casa, em 25 de setembro, e oficialmente, né, eu mudei, eu deixei a outra casa em 10 de outubro, exatamente 3 anos. Estou gravando esse vídeo em 2019, outubro de 2019. Então, aquele meu sonho que eu idealizei lá em 2010, 2011, 2012, 13, ele aconteceu exatamente na data que eu determinei, que foi em outubro de 16. Ou seja, ele não aconteceu da forma que eu desenhei, mas ele aconteceu melhor do que eu imaginei. Só que, se eu não tivesse idealizado isso, será que eu teria me movido? Será que eu teria buscado outras realizações, outras motivações? Pular, às vezes, de emprego, de oportunidades, de desbravar outros ideais em prol desse e de outros sonhos? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente precisa escrever, a gente precisa idealizar, mesmo que naquele momento pareça impossível, fora da realidade. Quando for para chegar aquele prazo, aquele tempo, a gente vai alcançar ele. Talvez não da forma que a gente idealizou, mas acredite, muito melhor. Se eu fosse comprar o imóvel em 2016, eu não estaria vivendo no mesmo ambiente, no mesmo local que eu vivo hoje. Então, para mim, esse sonho saiu melhor do que a encomenda. E eu continuo hoje poupando, realizando, para que esse sonho aconteça sem eu precisar efetivamente de um financiamento. O morar, ou a casa, ele vai muito além desse aspecto de compra-aquisição. Ele vai muito mais na nossa qualidade de vida, naquilo que a gente tem de ideal. Então, hoje, para mim, estar onde estou tem um significado de qualidade de vida, de mais fácil para o meu trabalho, mais perto, um transporte só. Antes eu viajava, cruzava a cidade, e poder fazer outras realizações. Então, o meu objetivo aqui com vocês é que escrevam, mesmo que pareça impossível. O mundo, o universo aí vai fazer mudanças drásticas para que aquilo aconteça. Então, você também tem que saber exatamente o que você quer, qual o seu propósito, para que de fato aquilo aconteça. Deixa eu dar aqui. Mais uma informação aqui, olha. É bom a gente ter essa visão de horizonte. Em 2010, 11, eu coloquei meta só para o sonho casa.
quanto que eu queria guardar por ano, 2011, 2012, 2013, até 2016, para que eu chegue no total que eu preciso. Quanto que eu já tinha guardado em 2011, em 2012? Quanto que isso representa acumulado? E quanto que faltava ou sobrava? E o valor atualizado com os nossos juros compostos. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, o que eu estou tentando exemplificar, que qualquer sonho ele pode sim se tornar real. Alguns vão demorar mais tempo, alguns vão demorar menos, alguns vão exigir um esforço maior, outros menos. Alguns vão sair exatamente como você desenhou, outros vão sair totalmente diferente. Mas o que é mais importante é que quando a gente idealiza um sonho, eles acontecem. Então, lá em 2011, nem me passava pela cabeça estar gravando vídeos aqui para vocês, por exemplo, mas eu já tinha os meus ideais, os meus objetivos. E lá atrás, quando eu comecei a juntar 5 mil reais, como que eu ia ter 100 mil reais, gente? Entende? Mas era o que eu precisava. Então, eu espero, com esse vídeo, que vocês possam, de verdade, idealizar os sonhos de vocês, mesmo que naquele momento pareça impossível, pareça irreal. Guarde essas anotações, anote, acompanhe, mensure, veja as ações, o que vocês podem fazer. Então, o que eu sempre fiz é que de tudo que eu recebia, parte eu gastava, parte eu guardava para os meus sonhos. Então, eu já sabia para que eu estava guardando, porque guardar por guardar não adianta. Pegava 13º, canalizava para os meus sonhos, bônus, renda extra, tudo que aparecia ia para o sonho, seja esse que eu estou trazendo para vocês, da casa, seja do intercâmbio, seja da aposentadoria. Então, eu já tinha esse hábito, sempre tive essa visão de que, para que eu pudesse realizar um sonho, eu primeiro precisava trabalhar, eu primeiro precisava ter o recurso financeiro para depois realizar. Então, isso foi me moldando, isso foi fazendo que outras realizações que pareciam impossíveis se tornassem reais, assim como outras que eu continuo tendo, que eu continuo almejando, porque a nossa vida é feita de sonhos. Quando a gente não tem mais sonhos, significa que a gente não tem mais por que viver. Então, resgate os seus sonhos. Gostaram? Eu fiquei chocada quando eu vi isso aqui. Eu falei, não, mentira. Outubro de 16. Eu estava reorganizando aqui as minhas informações, então eu tenho uma pastinha no meu HD, computador, que eu separo por anos, projetos daquele ano, planejamento e tal, e vou acompanhando, mensurando. Quando eu peguei essa pasta de 2011, 2010, eu olhei isso e falei, que incrível, que incrível. E eu espero que vocês tenham sonhos incríveis. Eles acontecem. Essa é a forma de realizar um sonho. Idealizar na mente, no coração, colocar no papel, traçar os planos de ação, como, quando, onde, e começar a acreditar e fazendo. Traçou uma data, aquela data vai acontecer. Beijos, tchau, tchau.